Senhores, a minha apresentação, vou tentar fazer ela o mais breve possível, mas ela inicia com uns aspectos críticos e gerais sobre o PL 2505, 2021. Vou fazer coro aqui à apresentação do Dr. Vanir, no sentido de focar mais no problema também da legitimação ativa nas ações de improbidade e suas consequências, e finalizar com algumas sugestões de aperfeiçoamento do marco legal da improbidade administrativa. De fato, nós estamos diante de um dilema, e o grande dilema é como estabelecer um regime adequado e equilibrado de responsabilidade do gestor público, que, de um lado, proteja o patrimônio público e outros interesses públicos relevantes à sociedade, né, mesmo quando não há conteúdo patrimonial, ao tempo em que oferece uma segurança jurídica adequada ao gestor diligente e probo. E aqui eu quero fazer um destaque, que a advocacia pública, no geral, atende no sentido da defesa dos atos do gestor, inclusive em ações de probidade, notadamente naqueles casos em que a atuação do gestor foi orientada pela advocacia do Estado. Mas, ao mesmo tempo, esse é o regime atual, a advocacia pública também tem a possibilidade de, em verificando o cometimento de um ato de improbidade administrativa, também agir na defesa do ente público, e essa mostra assim, o caráter dúplice, né, orientado pelo interesse público da atuação da advocacia pública, dos advogados públicos no plano federal, estadual e municipal, notadamente naqueles casos em que há uma estruturação, como destacou o Dr. Vanir, da advocacia pública como carreira de Estado, com servidores estáveis, devidamente selecionados por concursos de provas e títulos, e não naqueles casos em que a advocacia pública é, digamos, um cargo de nomeação exclusivamente ou preponderantemente política. Quais os riscos? Se nós identificamos alguns, embora respeitando o projeto de lei que está hoje em discussão no Senado Federal, que há alguns elementos de risco de retrocesso, ou seja, a busca desse ponto de equilíbrio. Nesse sentido, nós reconhecemos a necessidade de reformas, ela pode trazer alguns retrocessos. Que retrocessos nós poderíamos destacar? Uma redução do controle do juiz sobre a atividade probatória, uma dificuldade na decretação da indisponibilidade de bens, reduzindo o poder geral de cautela do juiz, a eliminação da improbidade culposa, especialmente naqueles casos de culpa grave, nós vemos isso como um risco, e a exigência da demonstração do dolo específico, né, como modalidade de dolo. E a alteração do quadro prescricional, e bem como o estabelecimento de um prazo de prescrição intercorrente. Esses são elementos que nos preocupam, embora reconheçamos que há necessidade de estabelecimento do prazo, por exemplo, de prescrição, seria importante que a prescrição passasse a ocorrer não a partir exatamente da data do fato, mas do afastamento do agente público responsável pelo cometimento do ato ao qual se imputa improbidade. E aí corremos o risco, no frigir dos ovos, de termos dois grandes regimes de responsabilidade, diferenciando o gestor privado do gestor público. O gestor privado, com responsabilidade culposa, em alguns casos até objetiva, um foco da atuação na efetividade da cobrança, com manejo amplo do poder geral de cautela e atuação probatória do juiz, ao passo que, com a nova lei, nós teríamos a responsabilidade do gestor público exclusivamente dolosa e com dolo específico, uma proteção patrimonial, inclusive invertendo lá a nomeação de bens passíveis de constrição judicial, dos menos líquidos para os mais, digamos assim, dos mais líquidos para os menos líquidos, ao contrário do que estabelece o Código de Processo Civil, restrições ao poder probatório do juiz, em contrariedade ao que estabelece o Código de Processo Civil, e mesmo ao poder geral de cautela. Com relação ao aspecto específico, nós sabemos que o atual modelo, o artigo 17, confere colegitimidade ao Ministério Público e à Advocacia Pública para o juizamento e atuação em ações de improbidade, ao passo que a nova redação do artigo 17 e o 17A do projeto de lei restringe a legitimidade para propor ações de improbidade ao Ministério Público. Qual é a justificativa para isso? O risco de captura política da advocacia pública, transformando-a em instrumento de perseguição política dos adversários do governante. As nossas ressalvas quanto a isso. Faltam dados e estudos que amparem essa percepção, ela nos parece ter muito mais um caráter de viés cognitivo do que propriamente expressão
de uma realidade concreta. O doutor Vanir, inclusive, trouxe aqui elementos fáticos que mostram que essa não é a realidade. Não é a realidade da advocacia pública estruturada como carreira de Estado. No âmbito federal não é a realidade, não é a realidade nos estados, e mesmo nos municípios onde a advocacia pública é estruturada como carreira de Estado. E ela trata-se de uma escolha arriscada, porque ela pode configurar uma inconstitucionalidade, perda de aprendizado, aumento da simetria de informações e incentivo mesmo ao cometimento de atos de improbidade. Eu elenquei esses 4 problemas, esses 4 riscos, né? E eu gostaria de tratar eles de modo mais detido. O risco de inconstitucionalidade, de afastamento do ente lesado com reflexos na própria lei anticorrupção, que prevê justamente essa legitimidade do ente público, incentivos à improbidade pelo menor risco de responsabilização e a assimetria e a perda do aprendizado, das informações que decorrem da sinergia entre a atividade judicial repressora e a atividade administrativa de natureza preventiva em relação aos atos de improbidade. A limitação quanto à legitimidade nos parece encontra freio na disposição do parágrafo 1º do artigo 129 da Constituição Federal, que é aquele que estabelece que a legitimidade do MP para ações civis não impede a atuação de terceiro nas mesmas condições, ou seja, a Constituição, quando quis estabelecer exclusividade para o Ministério Público, ou fez de forma expressa, como no que toca às ações penais públicas. Não é o caso das ações civis, e aí é uma confusão entre a esfera civil, que as ações de probidade configuram, e a persecução penal, que é na esfera das ações de natureza penal. Há um impedimento, e aí nós tentamos compreender as razões disso, a que o próprio ente público lesado persiga, digamos, o prejuízo que foi afetado, com prejuízo à própria eficácia da ferramenta da lei anticorrupção, que é o acordo de não persecução, que nós passaríamos a não ter mais a presença do ente público na celebração do acordo. Configura um incentivo mesmo ao cometimento de atos de improbidade, porque há estudos que mostram que o pluralismo de legitimados se mostra no direito comparado e no próprio direito brasileiro uma medida institucional que incrementa o controle dos atos das autoridades, ou seja, mais legitimados significa maior eficácia e efetividade dos controles, e nós caminhamos agora com o projeto de lei no sentido inverso. Por fim, prejudica o próprio aprendizado e a troca de informações. Nós já temos um acúmulo de experiência na advocacia pública, por exemplo, com a questão do ato de improbidade caracterizado por assédio sexual, em que a identificação de situações da judicialização desses casos mostra que havia uma tendência de esses mesmos problemas se repetirem. Isso se refletiu na adoção de medidas preventivas, ou seja, há uma troca de informações e de experiências que nos permite mapear onde estão os maiores problemas, aonde estão, inclusive, as fraudes, as possíveis fraudes, os possíveis desvios, e, portanto, esse aprendizado da advocacia pública permite trazer para a experiência do controle interno do ato de improbidade o que se aprende justamente no âmbito judicial, e com a eliminação ou a supressão dessa legitimidade concorrente, nós estaríamos perdendo essa via de troca de informações e experiências. E aqui alguns dados que já foram referidos, eu vou passar de forma um pouco mais rápida, porque o doutor Vanir já tratou disso, né? A AGU, isso é no âmbito federal, a AGU divide as competências entre a PGU e a PGF, administração direta e indireta. Os dados já foram mostrados pelo doutor Vanir, no sentido de que não há uma proliferação de ações de improbidade, ao contrário. Por outro lado, embora poucas ações de improbidade, elas têm valor significativo, e poderíamos estar perdendo justamente esse mecanismo de controle. Aqui se trata também os valores que foram arrecadados, no caso pela PGU, através das ações de improbidade em relação aos valores gerais que foram arrecadados, e no que se refere à PGF, aquilo que já foi destacado pelo Dr. Vanir, 30% das ações de improbidade diz respeito a fraudes previdenciárias perpetradas por servidores públicos federais. E também nós verificamos aqui que o número de arquivamentos excede ao de ajuizamento de ações de improbidade.
Aqui está a demonstração gráfica desse meu argumento. Por fim, algumas sugestões, já vou encerrando, né, já que eu avancei um pouco sobre o meu tempo. Me parece que ser necessário manter a colegitimidade do ente público e do Ministério Público, onde, pelo menos, os órgãos da advocacia pública estiverem estruturados em carreira. Nós apresentamos uma emenda nesse sentido, sugerimos ao deputado Zaratini na Câmara dos Deputados, e reiteramos a apresentação dessa emenda agora com o senador Lazier Martins, e esperamos que ela seja apreciada pelo Senado, na medida em que ela repõe, nos parece, um equívoco de escolha, respeitando a escolha que foi feita na Câmara dos Deputados, mas um equívoco de exclusão dessa legitimidade, a manutenção da culpa grave como causa de responsabilização por atos de improbidade administrativa, diferenciando de outros casos de culpa não grave, o curso da prescrição a partir do encerramento do mandato da designação para a função pública, como elemento, digamos assim, de destravamento da fluência do prazo de prescrição, e a definição das hipóteses de improbidade por violação a princípio mediante o uso de conceitos indeterminados, de modo a abarcar situações como assédio moral e sexual, gestão temerária, nepotismo. Aqui o doutor Ubiratã referiu a questão da tortura, nós poderíamos incluir isso, encontrando uma solução de meio de caminho que não seja a ampla abertura que nós temos hoje do artigo 11 e buscar uma solução, digamos, de meio de caminho mais equilibrada no sentido da preservação do interesse público. Agradeço a atenção e ao espaço e, mais uma vez, coloco a ANAF, a Advocacia Pública Federal, à disposição dos debates no Senado. Muito obrigado.